Olá, bem-vindos. Eu sou a Alessandra Wolff, diretora de comunicação da Red House International School, rede de escolas internacionais bilíngues. Estou aqui com a Denise Lan e a gente vai bater um papo sobre como sistematizar a prática de valores sociais e emocionais na escola. A Denise atua há mais de 20 anos em sala de aula, coordenação e diretoria. Especialista em currículo internacional e educação especial, Denise Lan é diretora educacional da Red House International School. Olá, Denise. Olá, tudo bem? Agradeço a oportunidade da gente poder falar de um assunto tão importante, né, e tão falado ultimamente, né, nas escolas. É isso aí, Denise. É um assunto que interessa a todas as escolas, né? Vamos começar. Eu queria saber de você, assim, a gente sabe que nos últimos anos as escolas vêm se preocupando mais com a inserção do desenvolvimento de atributos socioemocionais no currículo. Por quê? Olha, eu acho que a gente tem alguns porquês, né? Mas um deles é que a gente ouve muito essa frase, né, de que a gente está formando os alunos para um mundo que a gente não conhece, um mundo que está em transformação muito rápida, com, com a força, com a ajuda da tecnologia, a gente tem hoje mesmo a gente já tem profissões, né, que a gente não imaginava que poderiam ser profissões, então imagina daqui para frente, a tendência e a ideia, né, é essa. E aí como é que a escola, né, vai continuar fazendo práticas ou não vai inserir novas práticas, pensando que isso já acontece e que pode acontecer ainda mais. Então a escola, ela é uma instituição difícil de mudar, digamos assim, né? A sociedade vai mudando e a escola precisa ir mudando junto com a sociedade. E então acho que essa é uma das razões, né? E aí quando a gente insere elementos sociais e emocionais no currículo, a gente acaba pensando na formação da pessoa, né? E aí a gente garante que essa pessoa tenha uma formação mais integral e consiga circular, navegar por qualquer ambiente ou qualquer que seja esse futuro, né? E uma outra coisa que eu acho que também é importante é que exatamente houve uma mudança na sociedade onde os nossos alunos não passam mais tanto tempo com os pais em casa, ainda mais agora com a escola cada vez mais se tornando escolas de tempo integral ou semi-integral, né? E aí a escola também se vê nessa situação de trabalhar valores, né, que muitas vezes os pais achavam que era parte deles, né, que só eles, então, ensinariam os valores e a escola ficaria com a parte de acadêmica, de conteúdos, né, ou desenvolvimento mais do ponto de vista cognitivo. E então acho que essas duas razões aí com certeza contribuíram para que a gente sistematizasse a prática de valores socioemocionais no currículo mesmo das escolas. Entendi. Mas e aí, nesse contexto, então, quando que surgiu a ideia de introduzir os aspectos socioemocionais como parte da aprendizagem no currículo formal dentro das escolas? Olha, nem é algo tão novo, né? Se a gente for ver, os filósofos lá da Grécia Antiga já traziam a preocupação de desenvolver o que era chamado de virtudes, né? Então, eram as virtudes. Se a gente pegar Platão falou isso, né, quando ele falou do estudo das virtudes, e outros filósofos também trouxeram as habilidades socioemocionais como possíveis de serem desenvolvidas, né, não algo que ou você nasce ou você não nasce, né, existe a possibilidade da gente desenvolver, trabalhar e adquirir, né, essas habilidades. E aí, formalmente, nas escolas, existe um programa nos Estados Unidos chamado CASEL, que é Collaborative for Academic, School and Emotional Learning. Ele foi implementado nas escolas americanas e não por coincidência, na mesma época,
aquele escritor, o Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, né? Que eu me lembro que na época foi um livro assim que explodiu, boom, né? Que trazia isso, foi um boom que trazia isso para o mundo corporativo também, né? Então, acho que eu saiba, o início disso na escola tem a ver com esse programa e muito também com o lançamento desse livro, desses estudos, e de lá para cá, cada vez mais isso foi se intensificando. Você falou um pouquinho sobre uma dúvida que eu acho que é recorrente de todo mundo, assim, sobre os valores socioemocionais. Se a gente nasce com eles ou se pode ser desenvolvido nas pessoas. De que forma isso pode ser desenvolvido nas pessoas, Denise? Olha, quando a gente vai trabalhar isso na escola, né, a gente entende que a gente precisa sistematizar uma prática que trabalhe com esses valores, né? Então, não é simplesmente acreditar que eles estão ali naturalmente nas aulas, ou no pátio, ou nas brincadeiras, né? Que eles também estão. Mas quando a gente pensa em desenvolver, colocar no currículo, né? E quando a gente fala currículo, é uma oferta de serviços educacionais, né? Bem estruturada, com começo, meio e fim, com objetivos específicos, né? Então, quando a gente pensa em inserir no currículo alguns desses valores, né, sociais, emocionais, a gente precisa sistematizar essa prática. A gente precisa criar um espaço dentro do da nossa agenda semanal, né, do planejamento semanal do professor, para que isso ocorra como se fosse um objetivo por si só, e não junto de alguma aula, de alguma matéria. E claro que acaba acontecendo em todos os momentos, né? Mas se a gente pretende desenvolver alguns valores específicos, a gente vai precisar planejar para isso, planejar atividades mesmo que estejam inseridas dentro do planejamento do professor, ou precisa de um espaço para isso, precisa pensar e refletir como é que a escola vai fazer isso, né? E também precisa ter volume de prática, né? Porque não são coisas que a gente aprende assim, uma aula que a gente teve sobre alguma coisa, aquilo está aprendido, né? Verdade. Especialmente valores, né, emocionais, sociais. A gente vai precisar repetir, vai ter uma certa constância ao longo de todos os anos da escola, desde as crianças lá pequenininhas, da educação infantil, até o final do ensino médio. Então, a escola precisa realmente desenvolver um currículo que possibilite, né, que dê vazão ao trabalho das habilidades socioemocionais. Entendi. Então, você está falando de socioemocional. Os valores sociais e os valores emocionais, eles são diferentes. Por que se fala de desenvolvimento socioemocional? Bom, a gente fala de desenvolvimento socioemocional porque é quase impossível que um não tenha um impacto muito grande no outro, né? Então, obviamente que se você tem uma questão emocional, né, a gente pode, até a origem disso pode ter sido uma situação social e vice-versa, né? Muitas vezes você vai ter uma situação social que gerou uma determinada emoção, né, uma sensação, um sentimento. Então, é compreensível que a gente use esse termo, né, da educação socioemocional, mas para nós, da Rand House, nós achamos que para poder sistematizar melhor e oferecer momentos específicos e para ter bastante certeza, né, de qual o atributo que a gente está trabalhando e quando e com que frequência, né, e que eu consiga colher algum tipo de evidência de aprendizagem ao longo dos anos escolares, a gente acabou achando melhor separar, né? Então nós separamos não só os sociais e os emocionais, mas também os cognitivos e acadêmicos. Então a gente fez quando a gente pensou no currículo da Rand House, a gente achou por bem fazer essa separação, até para que fique muito claro para nós mesmos educadores quais são sociais, quais são emocionais, quais são cognitivos, né? E com certeza absoluta,
todos interferem em todos, não é algo que a gente possa, como ser humano, né, a gente é integral, né, então a gente tem, são muitas variáveis que definem a nossa personalidade e quem somos, né, mas quando a gente pensa em colocar isso no currículo da escola, é importante que a gente saiba exatamente qual atributo eu estou trabalhando, se ele é social, se ele é emocional, se ele é um atributo que é o final do processo, ou se ele é as escadinhas que a gente vai subindo até chegar, né, até conquistar o desenvolvimento de um determinado atributo. Então, para nós, a gente fez toda essa separação, e não só a separação, como eu disse aqui, mas também essas escadinhas, né? Então, quais são os pré-requisitos, né, ou quais são as habilidades necessárias para a gente conquistar ou desenvolver uma determinada competência do ponto de vista emocional ou social, né? Então, acho que é isso. Eu acho que para você poder oferecer isso no currículo, precisa estar bem organizado, bem dividido, né? Inclusive considerando as diferentes faixas etárias, porque às vezes um mesmo atributo para uma criança da educação infantil, a gente vai trabalhar de uma forma, e para uma criança do ensino médio, para um aluno do ensino médio, a gente vai trabalhar de uma outra forma, né? Então, acho que por isso é importante, quando você oferece, ter claro dentro do currículo da escola como está sendo oferecido, de que forma, quais atributos, né? Então, acho que isso também precisa estar claro. O que eu estou querendo dizer é assim, não pode estar ali tudo misturado, como se tudo isso acontecesse naturalmente no dia a dia da escola, sem ter um planejamento específico para desenvolver essas competências. Entendi. Mas, então, em relação a essa parte acadêmica que você mencionou, isso acontece nas aulas de matemática, por exemplo? Como é que esses valores podem ser, de fato, desenvolvidos nos alunos? Então, nas aulas das matérias, né, a gente gosta muito de falar, assim, dos hábitos, né? Tem os hábitos da mente e os hábitos do coração. É claro que eles estão interligados, como eu disse. Então, vamos pegar aí a aula de matemática como exemplo, mas entendendo que essa aula de matemática pode ser qualquer matéria, né? Então, uma aula de linguagem ou de língua portuguesa, né? Dentro de linguagem, geografia, né? Então, o que acontece? A gente não pode contar que só dentro da aula da matéria o professor vai ter oportunidade suficiente para trabalhar os aspectos socioemocionais ou sociais e emocionais, né? O que acontece é que na aula de matemática, digamos, a gente vai ter oportunidade de ter, por exemplo, um trabalho em duplas, um trabalho em trio, uma apresentação de trabalho. E aí, tudo isso, né? Vamos pensar nessa situação do trabalho em grupo ou da dupla, enfim. A gente vai ter ali um monte de habilidades que a gente vai ter que saber trabalhar, né? Então, por exemplo, eu preciso ouvir o outro, né? Eu preciso ter respeito pela opinião do outro, deixar com que ele fale, ainda que eu não concorde. Eu preciso, ao oferecer, dar a minha opinião, saber que, de repente, não é porque eu dei a minha opinião que ela vai ser escolhida para estar no trabalho final. Eu preciso definir como nós vamos apresentar. Eu preciso... né? Então, tem um monte de coisas ali que vão acontecendo e que vão... por isso é tudo muito interligado, né? Então, o professor de matemática, ele tem sim a oportunidade de trabalhar esses aspectos, né? Então, de tolerância, respeito, apreciação, o que a gente chama daquele aluno que é corajoso, né? Que pode falar o que pensa, e também de todas as emoções que vêm com isso. Então, o jeito que eu escolhi para apresentar o meu trabalho não foi o escolhido. O grupo decidiu uma outra coisa. E, de repente, aquele aluno ficou muito frustrado, né? Então, ele pode ter muitas reações em relação à frustração, a depender da idade, a depender se a escola trabalha o aspecto da frustração ao longo dos anos de uma forma mais direta, né? Mas o que a gente fica pensando é que, claro, tudo está acontecendo na aula de matemática, mas
para esse aluno, na hora que ele sentia alegria quando a ideia dele foi escolhida, ou frustração, por exemplo, porque uma das coisas que ele sugeriu, o grupo decidiu não usar, como é que eu reajo a isso? Né? Então, quando eu penso no trabalho com a emoção ela é o que nos move. Né? É muito bom a emoção, mesmo as emoções de tristeza, de raiva, elas também são boas. Né? Por quê? Porque elas fazem com que a gente tenha alguma ação em relação a elas. Elas não são boas quando a gente não age e quando elas perduram por muito tempo. Mas se eu fiquei com raiva de algo que um colega me fez, e isso me levou a ir conversar com ele, resolver a situação, e a raiva passou, então tá ótimo, né? A raiva é muito boa para isso. Imagina se o meu colega fizesse algo para mim que eu não gostei e eu não sentisse raiva, eu não sentisse nada. Né? Imagina se nenhum de nós tivesse nenhuma emoção. Então, todas elas são boas, né? Assim como todas as características de habilidades sociais também são boas. A questão é identificar o que está acontecendo e poder trazer mais isso para uma ação consciente do aluno. Então, eu sei que eu estou bravo, eu vou ter que resolver isso, tem algumas formas para resolver isso, e ao resolver, eu não mais estarei bravo. Então, a braveza, ela serviu para que eu pudesse resolver uma situação. Assim como a frustração, e assim, às vezes, como até as emoções boas, né? Euforia, alegria, ansiedade. Ansiedade no sentido de tô ansioso porque algo bom vai acontecer, né? Então, como é que a gente resolve isso? Então, claro que tudo pode estar dentro de uma aula, né? Mas na aula, dificilmente esse professor vai conseguir parar para não só resolver, mas ampliar, né? Dividir com os outros, pensar em quais são as possibilidades de resolução, e também vivenciar essas emoções repetidas vezes, para que a gente não, como eu disse, a gente não vai aprender na primeira vez, né? Então, como são hábitos, e hábitos eles são treináveis, né? Então, a matemática vai treinar os hábitos da mente, com toda certeza, e junto vai treinar os hábitos do coração. Mas acho que os hábitos do coração entram aí num lugar específico quando a escola oferece de forma sistematizada o currículo socioemocional. Entendi. Mas, Denise, como é que se faz a escolha desses valores? Você até mencionou a faixa etária. Tem uma hierarquia para definir quais são os valores mais importantes, por exemplo? Essa pergunta é muito importante, porque, como você disse, né? Como define esses valores? Se a gente pensar lá na Grécia Antiga, as virtudes são inúmeras, né? A gente tem aí uma lista grande de virtudes, assim como a gente poderia hoje pensar em, se a gente pensar em aspectos sociais, aspectos emocionais, né? Como, por exemplo, a cooperação no aspecto social, ou a alegria, a tristeza no aspecto emocional, são tantos, né? A gente poderia fazer uma lista gigantesca. E, claro, a gente passa muitos anos, né, com os alunos, normalmente desde da educação infantil até o final do ensino médio, a gente tem aí 16, 17 anos, né, com os nossos alunos, é bastante tempo, porém, se a gente perder o foco e decidir que a gente vai escolher todos os atributos emocionais e sociais, eu acho que a gente não vai nem trabalhar muito bem todos aqueles que a gente escolheu e nem conseguir aprofundar, né? Então, existem, né, e também é engraçado isso, porque a gente também consegue, quando você para olhar cada um deles que existe ou que você gostaria de trazer para a escola, você percebe que existe alguns que são maiores do ponto de vista que eles englobam outros. Então, o que a gente tem que fazer, né, o que é preciso fazer, é que você eleja alguns, né? Então, lá na nossa escola, nós temos 10, o que a gente chama de perfil do aprendiz, né? E esses 10, com certeza, eles requerem que outros aconteçam antes do aluno ter o controle total daquela emoção, né? Que a gente chama do gerenciamento dessa emoção, né? Ou o autogerenciamento, né? O autogerenciamento que a gente chama. Então, nós escolhemos 10
desses 10, a gente sabe que tem as escadinhas para chegar nos 10, então, com certeza, né, quando eu pego um deles, como, por exemplo, o aluno reflexivo, né, ou o aluno equilibrado, a gente precisa ter a gente precisa ter desenvolvido algumas atitudes, né, alguns outros atributos para chegar no equilíbrio. Às vezes a gente é adulto e ainda está buscando, né? Não é que a gente, pronto, cheguei. Então, quando a gente pensa que equilíbrio é um dos pilares dos meus valores, eu penso que lá da educação infantil eu vou trabalhar coisas que eu preciso ter antes para ser uma pessoa equilibrada, né? E aí que vai entrando as escadinhas, assim como, por exemplo, eu pego o perfil do questionador, né, que a gente usa, um dos nossos valores, que a gente quer que esse aluno seja questionador no sentido de questionar as novas pesquisas, de entender as ciências de uma forma sempre crítica, né, tentando buscar a razão, né, o racional das coisas. E aí, para você ser questionador, a gente não vai pensar que um aluno do primeiro ano da educação infantil, né, que a gente chama de toddler, vai levantar a mão e fazer uma pergunta crítica sobre um livro de uma narrativa. Não é isso, né? Mas o que é ser questionador? O que é ser equilibrado? O que é ser conhecedor, corajoso para a criança da educação infantil, né? Então, a gente vai fazer aí, operacionalizar esses valores para que eu desenvolva características e atributos para que, ao final, ele tenha um perfil ou um gerenciamento, né, dessas características, né, de tudo isso, lá no final do ensino médio, e o ideal é para a vida, né? A gente sabe que são anos de formação. Então, a gente quer que isso seja carregado por toda a vida. Então, estratégias para lidar com as coisas, né, são algo que eu acho muito importante, porque daí não é com aquela coisa específica, mas é uma estratégia que você pode levar para o longo da sua vida. E é sempre para o seu bem-estar, né? É claro que acaba gerando bem-estar para todos, mas é algo que vai beneficiar muito o desenvolvimento daquela pessoa, né? Porque a gente está falando aqui do desenvolvimento da pessoa, não só do aluno que aprende bem a matéria. Ele é um aluno que aprende bem a matéria, mas ele também é um aluno que sabe fazer autogerenciamento de emoção, de questões sociais e das questões acadêmicas e cognitivas que acompanham todo o processo. Por falar em cognitivo, né? A neurociência fala muito em aspectos cognitivos. O que são esses aspectos? Como que eles se alinham com os aspectos acadêmicos e socioemocionais? Bom, os aspectos cognitivos, eles aparecem com mais frequência junto com as matérias, diferente dos socioemocionais que aparecem, mas que não dá tanto tempo de trabalhar ali naquele grupo que nem a gente mencionou anteriormente, né? Que o objetivo ali é outro. Quando a gente pensa aqui nos atributos cognitivos, né? Primeiro que ele tem uma característica desenvolvimental. Acho que eu falei direito. Então, ele tem a ver com o nosso desenvolvimento e são, por exemplo, atributos, características como atenção, memória, planejamento, organização. Esses são, por exemplo, características cognitivas, né? Dentre tantas outras. Essas são mais comumente trabalhadas dentro das matérias das próprias aulas, né? Então, tempo atencional, memória, organização, tanto das aprendizagens como do próprio aluno, né? Aquele aluno que é importante que ele saiba se organizar, né? É importante que ele saiba para que dia é a lição, que dia entrega o trabalho, se o meu trabalho é para quinta-feira, quando eu tenho que começar, se eu começar quarta-noite, não vai dar certo, né? Então, qual é o meu planejamento estratégico, né? De aprendizagem mesmo, para dar certo que na tal quinta-feira o meu trabalho esteja lá. E tudo isso é mais fácil, não, é mais pertinente do estudo das matérias,
né, dos conteúdos aí. Então, isso é muito trabalhado dentro das próprias aulas, né? Existem formas de trabalhar isso específico, então vamos tirar aqui o quesito atenção e vamos aumentar o tempo atencional do meu aluno, porque eu percebo que o tempo atencional dele é menor do que o esperado para a idade. É possível, tá? Mas normalmente, como a gente espera uma atenção determinada numa determinada faixa etária, quando isso acontece, normalmente é quando o aluno tem alguma dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem ou transtorno de desenvolvimento, que pode englobar algumas dessas questões cognitivas, e aí sim a gente desgruda, né, tira isso da sala de aula e pode trabalhar mais individualmente. Mas, no geral, os aspectos cognitivos, eles combinam bem, é possível da gente trabalhar junto das matérias, né? E é importante também que quando a gente fala cognitivo e acadêmico, né? Então, quando a gente está falando em acadêmico, a gente está falando mais daquela lista de conteúdos, né? Dos objetivos de aprendizagem, e que os aspectos cognitivos, eles permeiam, possibilitam que essas aprendizagens acadêmicas, né, que é a base nacional, enfim, outros currículos internacionais, que elas permeiam e permitem que a aprendizagem aconteça. E acho legal outra coisa dos aspectos cognitivos, é que a neurociência trouxe muitas contribuições, né, para a educação. Apesar da gente ainda não ver tanto isso acontecendo em sala de aula, infelizmente, né, na Randall tem um foco muito grande para a pesquisa e para as práticas baseadas em evidências na educação, então a gente procura usar tudo aquilo de bom que a gente já tem hoje, já sabe hoje, né? Então, há uma contribuição importante a gente já sabe muito de como o nosso cérebro aprende, né? Então, é muito importante que esse professor, ele planeje essa aula de uma forma que crie oportunidades e facilite, né? Já que a gente sabe como o cérebro aprende, a gente vai fazer uma aula que esteja planejada para que isso aconteça da melhor forma, né? Então, acho que isso também é uma contribuição importante e que a gente tem que considerar também quando a gente planeja as nossas aulas, né? Considerar já esses aspectos que a pesquisa traz, e esse professor, os nossos professores, eles têm que pensar, né, em facilitar as aprendizagens, porque é uma beleza a gente já saber como isso acontece, né? Então, vamos utilizar disso para mudar um pouquinho a forma com que a gente faz as nossas aulas, né? Com certeza. E, Denise, você acha que existem vantagens ampliadas com o desenvolvimento socioemocional na escola, como a redução do bullying, por exemplo, a alteração do ambiente escolar ou o aumento da felicidade dos alunos? Eu acho que sim, né? Com certeza. As mudanças na escola, elas refletem a mudança na sociedade, né? Ou vice-versa. Eu acho que é muito intrínseco, né? Uma coisa com a outra. Quando a gente pensa em adicionar ao currículo, né? Porque a gente não está tirando nada, a gente continua dando bastante importância para a parte acadêmica, mas quando a gente amplia essa visão, né, considerando os aspectos cognitivos e sociais e emocionais principalmente, a gente está indo de encontro com aquilo que a gente escuta muito, que é eu quero um mundo melhor. Né? Então, eu quero um mundo melhor para o meu filho, eu quero um mundo melhor para o meu aluno, eu quero um mundo melhor para todo mundo, né? Então, a gente escuta muito isso é uma fala recorrente, né? Então, como é que a gente faz um mundo melhor se a gente não mudar como a gente faz as coisas, né? Então, eu acho que os anos de formação, que são os anos escolares, eles contribuem muito se a gente puder formar pessoas melhores, né? E pessoas melhores vão acabar, consequentemente, fazendo um mundo melhor. Então, pessoas que têm esse gerenciamento de emoções, pessoas que têm estratégias sociais apropriadas, né? Pessoas que sabem usar da melhor forma a sua parte acadêmica e cognitiva, e quando a gente pensa também em tudo isso, a gente pensa nesse aluno que é o aluno agente, né, que a gente chama, é um aluno que ele tem bastante
controle desse processo de aprendizagem, né? Então, ele mesmo cria estratégias, né? Como que é aprender para ele, né? Qual é a melhor forma que eu aprendo tudo isso? Então, com certeza, isso traz... né? Imagina se todas as pessoas, se nós mesmos, né, na nossa escola, tivéssemos passado por isso, talvez a gente buscasse menos recursos na idade adulta para algumas das coisas que a gente não foi ensinado, né, Com quando a gente era certeza. menor. Então, sei lá, a gente pode buscar mais recursos para falar em público, por exemplo, que é uma das coisas que a gente pode trabalhar nesse currículo estendido. Assim como a gente pode buscar recursos terapêuticos, né, para uma ansiedade, para uma tristeza, né? Então, enfim, a gente pode, não que isso não vá acontecer, né, não tem problema nenhum também, mas a gente poderia ter recebido instrução em relação a isso, e pode ser que algumas pessoas tivessem mais tranquilidade aí na vida adulta. E outra coisa que eu acho importante, quando a gente pensa nisso, desculpe, é que eu queria tocar no assunto do bullying que você trouxe. E aí, outra coisa que eu acho importante é o bullying, né? O bullying, ele dá uma entrevista inteira, daria para a gente fazer, mas o que eu queria falar é que já nas nossas escolas acontece muito pouco, porque o bullying é algo que você trabalha desde a educação infantil, o bullying não se trabalha na hora que ele acontece, De né? maneira preventiva, né? Exatamente. E o que é a maneira preventiva? Exatamente o trabalho das habilidades socioemocionais na escola. Então, se a gente tem um currículo que trabalha habilidades socioemocionais, a chance da gente ter um caso de bullying ou casos de bullying e que sejam relevantes, assim, importantes, é menor, não tem a menor dúvida. E expandindo isso para a sociedade e para o mundo, é menor que a gente tenha problemas aí fora também, né, de qualquer tipo de violência, né? Então, acho que sim, muito importante, e desculpe, mas não queria ter deixado de falar do bullying. Imagina, foi super importante. Agora, Denise, eu queria entender se tudo isso que você trouxe se estende a todos, principalmente aos professores, ou se aplica só aos alunos? Legal. Se estende quando a gente fala em alunos, na Red House, a gente está falando de aprendiz, né? Então, tudo que eu falei aqui, alunos, a gente pode pensar em professores, colaboradores, a liderança pedagógica e os pais, né? Então, os alunos somos todos nós, né? Então, quando a gente elege aquele grupo de valores e quando a gente operacionaliza esses valores para determinadas idades, a gente também inclui pais, professores, colaboradores, toda a comunidade daquela escola está de acordo com aqueles valores. E o que eu acho interessante é que sempre isso acaba sendo bom para todo mundo, porque sempre que a gente tem um problema ao longo dos anos escolares, tanto a escola, quanto os pais, quanto o aluno, pode retomar a resposta dos nossos problemas, normalmente está no grupo de valores que a gente escolheu para desenvolver, né? Então, acho isso sempre muito legal de falar. E para os nossos professores, especificamente, que a gente fala muito de cuidar de quem cuida, né? Então, para os nossos professores, especificamente, a gente tem alguns programas para eles, né? Porque eles que estão ali, na maioria do tempo, com os alunos, né? Então, a gente tem programas que a gente teve, por exemplo, cursos sobre mindfulness e meditação. A gente tem um curso que está acontecendo num momento que chama Equilíbrio Emocional, que é um curso muito, muito bom também. A gente oferece aulas de yoga 2 vezes na semana para todos os professores, e ainda queremos, né, colocar e oferecer mais coisas, mas veja, é uma preocupação da escola que esse professor também, como aluno, tenha a oportunidade de desenvolver, não só junto dos seus alunos na sala de aula, mas que também ele possa receber uma oportunidade de se cuidar, né? E a escola, eu acho que também tem esse papel
com os educadores, né? Com os colaboradores e professores. E para mim a extensão disso é começar também a ter momentos com os pais dentro da escola, onde eles vivenciem a escola não só para reunião, ver como foi a nota, ou entender resultados, né? Mas também que eles possam ir jogar uma bola, fazer uma yoga. Então, acho que isso também seria importante que as escolas estivessem um pouco mais abertas para o pai vivenciar esse espaço de uma outra forma, né? Então, acho que é isso. Denise, esse eu acho que é um assunto que renderia horas de conversa, mas para a gente finalizar, eu vou te fazer uma pergunta difícil, tá? Afinal, o que é felicidade? Felicidade é um valor trabalhado na escola? É uma pergunta difícil mesmo, mas eu vou responder assim, como eu entendo, né? E assim, a felicidade, hoje, a gente consegue ver muitos estudos sobre a felicidade, né? A maioria deles que eu tive acesso se relaciona, tem muito a ver com uma questão de propósito, motivação e engajamento. Tem menos a ver com aquelas felicidades muito pontuais que a gente tem, né? Então, o dia do nosso aniversário, uma festa, ou, sei lá, o casamento, o nascimento de um filho, ou um presente que você ganhou, que você adorou. Tem menos a ver com isso, e tem mais a ver com algo contínuo, que você consegue levar para a sua vida toda, né? Que tem a ver com você estar motivado e com propósito nas coisas que você faz, né? Isso também é estratégia de ensino e aprendizagem, você manter o aluno engajado, né? Levantar o interesse do aluno, e tem estratégias, inclusive, para que você mantenha esse engajamento ao longo do bimestre ou trimestre, a depender de como a escola funciona, porque às vezes levantar o interesse é fácil, mas manter é difícil, né? E aí você manter-se engajado, manter-se motivado, no final da jornada, né? Seja da vida, ou da escola, ou do ano, você se sente mais realizado, mais completo e mais feliz. Né? Então, quando a gente busca felicidade, a gente tem que buscar estar engajado, motivado, né? E ter propósito naquilo que a gente faz da nossa vida. E entendo que a escola, né, ela tem, digamos, muitas coisas que tem ali no currículo que nem todo mundo ama, nem todo mundo vai estar engajado e motivado 100% do tempo em todas as matérias, né? Mas é possível que o aluno esteja engajado em novas aprendizagens, se a gente conseguir fazer com que essas aprendizagens tenham aplicação no mundo real, então isso ainda é mais motivador, mesmo que não seja uma matéria que eu ame, eu entendo que ela tem uma função, né? Então, tem formas de você ter o aluno ali feliz. E os pais, se você perguntar o que você quer da escola para o seu filho, eles vão falar que eles querem que o filho seja feliz. Eu me lembro que fiz uma reunião com os pais há uns anos atrás, e eles falaram assim para mim, dentre outras coisas, eles falaram feliz, com certeza, muitos falaram resilientes, falaram responsáveis, honestos, então falaram mais virtudes e características emocionais e sociais do que características acadêmicas, né? Óbvio que os pais também querem que os alunos academicamente performem, né? E todos nós queremos, inclusive é um dos nossos valores, né? Que ele seja conhecedor, que ele entenda muito daquilo que ele está aprendendo, mas acho que a felicidade vem desse engajamento, dessa motivação, né? Desse aluno estar agente dentro do processo, e também de toda a parte social, de toda a parte emocional, que a escola tem a oportunidade para que tudo isso aconteça, né? Se a gente aprender na escola ou nos anos de formação, né, que a felicidade não é a busca incessante pelo prazer, né, que a gente vê muito isso na sociedade, né, as pessoas ficam loucas para chegar na sexta-feira, para né, tudo assim como se a felicidade fosse só na sexta-feira à noite, na hora de fazer alguma coisa que não é o trabalho, né? Mas a gente precisa pensar assim, a felicidade mesmo, né, ela é o todo dia. Então, como é que eu posso fazer, né? Se a escola ensina isso para o aluno,
a gente acaba tendo pessoas mais realizadas, né, mais satisfeitas ao longo da vida, não só buscando esses prazeres muito imediatos, né, e dizendo, eu não sou feliz porque eu não tenho isso, né, ou então agora muito nas mídias sociais, né, a pessoa tal está em tal lugar, então, puxa, eu não sou feliz. Mas se a gente entende que talvez seja aquele momento daquela pessoa que ela está ali, né? E como tantas outras vão postar aquele momento mínimo, mas não é isso, né? Então a gente também não vai sentir tão mal com essas questões de mídia social e tal, que também vem a ser muito, é algo que a gente tem que gerenciar muito hoje em dia, especialmente com os nossos adolescentes na escola, né? Mas acho que a felicidade está aí e está no simples, está no dia a dia, está no pequeno, mas a gente às vezes aprende isso quando a gente já é muito mais velha. Eu acho que se a gente for aprendendo isso quando a gente está na escola, é chance da gente ter uma vida mais gostosa aí durante toda a jornada, todo o percurso. Verdade. Denise, foi uma conversa incrível. Eu queria te agradecer por dividir esse conhecimento e espero que isso possa inspirar muito as pessoas a ficarem mais atentas para o desenvolvimento desses atributos socioemocionais e não só dos acadêmicos. Muito obrigada a todos. Dê, você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer para a Beth Educar, né, por também ter escolhido esse tema, que eu acho tão importante, que a gente consiga entender direito o que é, né, porque às vezes é algo muito falado, mas que a gente não consegue entender direito como faz, o que e de que jeito isso acontece no ambiente escolar, então eu achei bem importante, espero realmente que as escolas se inspirem muito a sistematizar uma prática, né, de habilidades socioemocionais, e tanto para todos os aprendizes, alunos, pais, professores e colaboradores, e também fico à disposição para qualquer dúvida ou se quiserem conversar mais, e agradeço também.